Hoje eu vou falar sobre estratégia e por que pensar de forma estratégica o seu processo de cobrança. Eu sou a Paula e esse aqui é o canal Cobrança Organizada. Você já deve ter ouvido falar sobre estratégias de cobrança. A estratégia nada mais é do que a arte de coordenar ações e organizar as etapas para alcançar um objetivo. E esse é um fator que ajuda empresas a se diferenciarem, porque cada empresa pode ter os seus objetivos e estratégias diferentes para alcançar esses objetivos. A estratégia não funciona somente aí nas áreas de vendas, compras, marketing. Essa é uma das forças da gestão em cobrança e eu sempre vou falar isso por aqui. Então é importante que a empresa tenha uma boa estratégia. Isso inclui definir quais ações de cobrança a empresa vai fazer. Então procurar, por exemplo, testar ferramentas, acompanhar os resultados de perto, para saber se essa coordenação de ações, esse conjunto de ações estão levando para o seu objetivo. E o que é mais importante, está pronto para poder mudar e acertar a rota se for necessário. Mas uma etapa anterior à criação das estratégias é definir as metas e os objetivos, para depois poder traçar aí as estratégias para chegar nesses objetivos. E aí é importante você entender que metas são diferentes de simples tarefas, Eu chamo de meta aquele alvo, que revela um propósito, que tem um objetivo maior para a empresa, Então, onde você quer chegar? E aí tem um método que eu gosto muito de usar, que é chamado de SMART, Ele ajuda a definir aí de forma simples as características que as metas precisam ter. E aí uma meta, ela precisa ser específica. Então ela deve ser clara, objetiva, deve ser mensurável. Então é importante que seja possível você medir, se você está no caminho ou não. Ela tem que ser alcançável. Então muitas vezes é definir os objetivos menores, que vão te ajudar a chegar num objetivo maior e não necessariamente já mirar para aquele objetivo que está mais distante, porque aí isso também pode se desanimar a equipe, Porque ela está fora ali da realidade naquele momento. E aí vem o outro item que é ser realista. Então não adianta colocar uma meta muito difícil e que vai ser difícil de você alcançar. E o último item é o tempo. Então tem que ter tempo definido para a sua execução, Quando eu pretendo alcançar esse objetivo, e aí se você perceber que está difícil colocar um tempo para alcançar a sua meta, talvez seja interessante você redefinir a meta para uma meta menor. Igual a gente tinha falado no item anterior, para que você possa preparar o caminho para você alcançar essa meta anterior que você estava com dificuldade de terminar o prazo. Então, uma menor que você vai chegar onde você queria. E aí, quando os objetivos são bem determinados, fica mais fácil desenhar o caminho, E começar a formular e pensar nos processos, levando em consideração as decisões que vão aparecer na hora de montar as estratégias, Então, como que eu vou cobrar o meu produto ou o meu serviço? Existe alguma diferenciação por região? Vai ser importante segmentar o perfil dos meus clientes? Aliás, eu conheço o perfil do meu cliente, Se eu não conhecer, eu tenho que voltar a algumas casas, porque isso vai ser importante para a sua estratégia. Outro ponto, eu vou usar algum sistema. Então, pensar de forma estratégica a sua cobrança é também você pensar numa sistematização da gestão dos processos. E muitas vezes essa estratégia já começa lá na hora da venda. Então, se uma meta sua está relacionada à venda, então, será que eu tenho que ser mais rigoroso na hora da venda? Será que eu tenho que melhorar o meu cadastro de clientes para que eu tenha mais contatos caso o cara fique inadimplente, E aí eu diminua o risco da inadimplência? Então, é necessário pensar em todo o processo. Por isso é importante que o responsável pela cobrança esteja alinhado com a área de vendas e pensar aí juntos nessa política de crédito. Agora, se minha outra meta, por exemplo, é recuperar X% dos valores em atraso, você vai pensar aí numa estratégia que faça sentido para o seu perfil de clientes, Então, levar em consideração o seu produto e também a possibilidade que a sua empresa tem de executar o que você precisa. Porque estratégias que vão fazer você ter que fazer da sua tripa coração para poder executar, vão te cansar.
E aí você pode acabar desistindo, porque dá aquela sensação de não ter resultado, de não estou sabendo fazer o que eu preciso, ou isso é muito cansativo, não vale a pena, né? Então você tem que pensar que quanto mais você facilitar o seu processo, você vai conseguir seguir aí com mais ritmo. E é importante você pensar que quanto maior é o impacto das dívidas, né, quanto é o maior impacto da inadimplência no seu caixa, mais estratégico e efetivo você precisa ser na cobrança. Então, a solução de vender mais para cobrir esse buraco do caixa, ela é temporária. Eu já vi isso muito acontecer. Só que às vezes o problema aumenta, porque quanto mais você vende, mais você tem risco de inadimplência. Então, o ideal é você equilibrar a inadimplência para poder recuperar o seu dinheiro que está voando por aí. E alguns pontos que às vezes ficam esquecidos e são importantes e vão te ajudar, né, a pensar melhor nessa estratégia, você pensar também no tempo de inadimplência versus recebimento. Quanto mais essa dívida envelhece, fica mais difícil de recuperar, porque o devedor, ele vai perdendo a conexão com aquilo e outras coisas vão virando prioridade na vida dele. Então, quanto mais cedo você começa a cobrar, mais chances você tem de receber. Outro ponto é entender o que está acontecendo com o cliente. Então, entender o motivo da inadimplência. Isso vai ser importante para você pensar em como resolver isso junto com ele. Porque quando você conhece os motivos possíveis, a sua capacidade de argumentação, de conseguir reverter uma objeção, ela vai ficando mais forte, porque você consegue se antecipar com propostas para atender essas necessidades. E outro ponto aí é você lembrar que ele está inadimplente, ele não é inadimplente. Já falei isso aqui algumas vezes. Cobrar de forma amigável. Então, seu cliente, ele pode estar com uma dívida hoje, mas pode estar com uma situação muito melhor daqui a um tempo, né? Voltar a comprar de você, melhor ainda, te indicar para os amigos, né? Recomendar a sua empresa. Só que como você tratou ele na cobrança, vai pesar muito nesse momento. Isso aí não significa cair naquele lugar de ser bonzinho, né? Falar, mas eu tenho que ser bonzinho? Não, você só tem que estar aberto para poder pensar junto em soluções, né? De uma forma clara, informando os próximos passos, de uma forma assertiva também, né? Então, às vezes, o próximo passo vai ser entrar numa ação judicial, mas antes você já vai ter esgotado as possibilidades de uma negociação. Outro ponto é ter na manga propostas coerentes, então apresentar propostas que façam sentido, né? Que sejam boas para as duas partes. Então, você ter propostas diferentes para atender demandas diferentes. E já ter claro essas propostas para que você entenda em qual momento, em qual situação oferecer cada uma, né? Então, você não precisa inventar ou pensar na hora o que você vai oferecer. Mas se o cliente fizer uma contraproposta, né? Você pode aí pensar em analisar essa contraproposta se fizer sentido para você. Um outro ponto é ter uma política de cobrança clara, porque isso vai facilitar a execução das estratégias, porque todos conhecem os limites, né? Então, até onde eu posso ir, até onde eu posso deixar o devedor ir. Então, isso vai ficar muito mais claro. E para te ajudar a colocar tudo isso em prática, você pode pensar em investir em tecnologia, né? Em uma ferramenta ou em mais de uma, para você ganhar aí agilidade, constância nas ações, implantar uma régua de cobrança para poder enviar lembretes de vencimento e ações de cobrança de forma automática. Então, organizando aí esses e outros processos, você pode ter ações mais efetivas e levar o cliente para uma negociação e recuperar os valores em aberto. E mesmo um processo de cobrança que vá atuar aí com poucos devedores de uma empresa considerada pequena, né, ele pode ser eficiente se ele for sedimentado numa boa estratégia, porque o pensamento estratégico é essencial para você conseguir sair do ponto X e chegar no ponto Y de forma mais efetiva. E aí, conhecendo os riscos, tendo oportunidade de corrigir o que for necessário, né, no meio do caminho, além de você ter uma visão de futuro. Porque quando você pensa estrategicamente, você está olhando para o futuro, não tem outra forma, né? E aí eu conheço pessoas que fazem isso de forma intuitiva. Eu faço muito, geralmente. Eu acordo já pensando estrategicamente meu dia, mas quando eu paro, me organizo, né, e eu organizo essas etapas, fica muito mais fácil. O processo fica menos cansativo, não precisa ficar alerta o tempo inteiro, né? E aí, para finalizar, é importante também ter em vista que não tem estratégia que resista a pessoas que não assumem uma atitude estratégica. Então, quem tiver com esse bastão de fazer a cobrança ou qualquer outra atividade da empresa acontecer,
tem que estar aberto, tem que estar engajado com esses objetivos, né, que foram definidos. Então o gestor e essa equipe tem que entender que essas metas, elas vão fazer a empresa avançar, porque a atitude estratégica é o que vai garantir que o que foi planejado aconteça. Uau! Esse é um assunto que eu adoro, então eu vou aqui falando, acho que eu nem respiro direito para falar, mas a ideia aqui hoje foi trazer um pouco desse universo da estratégia para te contagiar e te incentivar a pensar de forma estratégica o seu negócio, né? E aí o seu negócio como um todo. Mas é claro que aqui eu estou pensando, né? A gente está falando exatamente desse universo de cobrança. Então me conta aí nos comentários se você teve algum insight ou se você já tem um bom pensamento estratégico.